Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando aqui esse pós-jogo de Vasco e Palmeiras. Terminou agora há pouco aqui no Maracanã, Vasco 2, Palmeiras 2. O Vasco conquista um pontinho, né? Acho que dá pra gente colocar assim, que o Vasco conquista um ponto. Poderiam ter sido 3 pontos, né? Poderia, acho que esse sentimento que eu tô aqui agora, você também tá, de que, poxa, dava, né? Dava pro Vasco ter saído hoje com um resultado melhor, dava pro Vasco ter vencido. O clima agora seria de uma euforia total, né? Ia estar todo mundo, enfim, maluco, né? Com o Vasco estreando no Brasileirão. Nas 2 primeiras rodadas, vencendo o Atlético Mineiro e vencendo o Palmeiras, pô, ia estar todo mundo agora alucinado, né? Já pensando em título até, em Libertadores. Mas enfim, cara, vamos botar o pezinho no chão, vamos comentar sobre essa partida. É claro que fica um gosto de frustração por não ter conseguido, né, a vitória. Depois que você abre 2-0, é inevitável você criar aquela expectativa de que, pô, vai dar, hoje vai dar gente, hoje vai dar nós aqui, hoje a gente vai ganhar, hoje ninguém tira essa vitória da gente, mas a gente tem que colocar o pezinho no chão e enfim, computar esse pontinho que foi muito importante, assim, pensando em campeonato, cara, um ponto muito importante, tanto o ponto conquistado hoje, e principalmente a vitória do Vasco fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Vasco conquista 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, jogando contra 2 equipes fortíssimas, né? 2 equipes que são apontadas como favoritas ao título nacional, coisa que o Vasco nesse momento não é apontado. O Vasco está em outra prateleira, né? O Vasco hoje não é apontado como um time favorito ao título. Então o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro nas 2 primeiras rodadas contra 2 equipes muito fortes e consegue desempenhar bem. Acho que é isso que a gente tem que tirar de positivo. O Vasco fez 2 boas partidas. O Vasco competiu. O Vasco competiu contra o Atlético Mineiro e o Vasco competiu contra o Palmeiras. Coisa que, sinceramente, cara, se a gente for pegar o desempenho recente do Vasco aí em Série A de Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentava Palmeiras, era sacode. O Vasco não ganha do Palmeiras desde 2015, uma partida oficial. Hoje ficou muito próximo, né, de ganhar esse jogo. Abre 2-0, depois acaba cedendo um empate. Mas enfim, uma partida que, com toda certeza, né, eu acho que o torcedor vascaíno sai daqui com um sentimento de que, cara, esse time é competitivo. Esse time dá pra brigar. Esse time a gente vai jogar de igual para igual contra qualquer equipe do país. Qualquer time do Campeonato Brasileiro hoje que o Vasco for enfrentar, o Vasco tem condições de enfrentar em pá de igualdade. Porque começa o campeonato contra as 2 equipes mais fortes e consegue somar 4 pontos, né? Uma vitória, um empate. Eu vou ser repetitivo um pouquinho aqui, porque é claro que eu tô com aquele gostinho, né, de frustração, de que, putz, cara, a gente podia ter saído daqui hoje com 3 pontos, mas, sinceramente, eu não vou desprezar esse ponto conquistado aqui. Como eu disse, cara, o Palmeiras, eu até trouxe a estatística, né, no pré-jogo e durante a semana. O Palmeiras é uma equipe que perde muito pouco. Das últimas 100 partidas, o Palmeiras tinha perdido só 9. Então, assim, e ficou muito próximo de perder a 10ª hoje, né, contra o Vasco. Então, o Palmeiras é um time que perde muito pouco. E a gente conseguir tirar um pontinho do Palmeiras ali pro nosso campeonato foi muito bom. E eu tenho certeza que qualquer torcedor do Vasco, né, que no início ali do campeonato, quando viu a tabela, se chegasse alguém e falasse, ó, as 2 primeiras rodadas aí, Atlético Mineiro fora, depois Palmeiras em casa, o Vasco vai fazer 4 pontos. Pô, na hora, fala, beleza, 4 pontos aí nesses 2 jogos, maravilha, vambora, é isso aí, 4 pontinhos. E eu acho que tem que ser esse o sentimento, né? O sentimento de que o time competiu, que o time, em 6 pontos possíveis, contra 2 equipes candidatas ao título, 2 equipes fortíssimas, o time foi bem e conseguiu aí jogar de igual para igual. É claro que eu entendo também que não dá pra gente se contentar com o Vasco jogou de igual para igual, o Vasco competiu. Não, o Vasco tem que ganhar os jogos. É isso, o Vasco tem que ganhar. O Vasco é time grande, o Vasco tem que ganhar os jogos. Mas, na realidade atual, no processo que o Vasco tá vivendo, né, que não é uma coisa que acontece assim do dia pra noite, a gente pode colocar esses 2 resultados aí como resultados positivos. E hoje, bom, cara, o primeiro tempo, assim como aconteceu no primeiro tempo lá contra o Atlético Mineiro, foi coisa assim de cinema, né? Coisa de filme. Pô, o Vasco abre 2-0, todo mundo empolgado, aquela expectativa, porque antes do jogo, sinceramente, eu acho que vocês perceberam até pelo clima, assim, dos vídeos que eu fazia aqui em pré-jogo,
que eu achava muito difícil o Vasco vencer hoje, por conta da qualidade do adversário. O Vasco não jogou contra qualquer um. Então, quando o Vasco abre 2-0, então, cara, imediatamente vem aquela expectativa, aquela esperança, e aí a gente já pensa, pô, 2-0, meu irmão, agora a gente tem que ganhar esse jogo, agora a gente não pode deixar essa vitória escapar mais não. Mas, do outro lado, tinha uma grande equipe, né, o Palmeiras ali, ainda nos acréscimos do primeiro tempo, faz 2-1, e aí imediatamente eu lembro, né, do jogo lá em Minas Gerais, falei, pô, lá acabou 2-1 no primeiro tempo também, a gente conseguiu segurar. Mas hoje o Vasco não conseguiu. Vou voltar um pouquinho aqui para falar dos gols, né? O Vasco faz 1-0 com o gol do Pedro Raul. Cara, importante demais o Pedro Raul marcar esse gol. É um cara que vinha sendo criticado pra caramba aí pela torcida, cornetado, cobrado. Eu até me incluo nessa, né, também. Tava pegando no pé do Pedro Raul e hoje marca um gol importantíssimo. Um gol que com certeza vai dar confiança aí pro Pedro Raul para a sequência dessa temporada. Assistência do Alex Teixeira. E a gente pode destacar Léo Jardim e Pedro Raul, né? Dois jogadores que a torcida vinha pegando bastante no pé, mas que nesse primeiro momento aí, nesses 2 primeiros jogos, foram muito bem, né? O Pedro Raul até que foi mal lá em BH, e o Léo Jardim fez uma partidaça, e hoje o Pedro Raul foi importante, né? Fazendo um gol e participando bem do jogo. Então acho que esses 2 jogadores que serão muito úteis pro Vasco na temporada, saem maiores, né? Dessa sequência difícil aí contra Palmeiras e Atlético Mineiro. E enfim, quem tá jogando muita bola é Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, o início arrasador de Campeonato Brasileiro, hoje marca mais um gol, foi importante, saiu muito aplaudido aqui do estádio, né? A galera realmente num momento muito bom aí com o Gabriel Peck, um reconhecimento merecido, né? Pelo início aí de Campeonato Brasileiro que o Peck vem fazendo. E com certeza hoje é um dos principais jogadores do Vasco. O Herediano entra no segundo tempo, faz uma boa jogada, o juiz até não marca falta, né? Mas o Herediano vai ter que suar um pouquinho ainda para ganhar essa vaga do Gabriel Peck. Enfim, voltando, né? O Vasco vai para o intervalo ali com 2-1. E aí, enfim, cara, o segundo tempo foi uma pressão total do Palmeiras. O Palmeiras chegou ao empate. Quando o Palmeiras chegou no empate, eu até temi pelo pior. Falei, cara, vai ser difícil segurar, hein? Vai ser difícil segurar o Palmeiras aí. O Palmeiras foi pra cima, saiu botando o Hendrick, era Dudu pra cima do Pumita. E o rapaz, a coisa tá feia. Mas o Vasco conseguiu segurar esse pontinho. Teve oportunidades até em contra-ataques de poder fazer. O Vasco não chegou muito no segundo tempo, mas teve oportunidades, não conseguiu. E para encerrar, acho que eu tenho que falar um pouquinho aqui da arbitragem, pelo menos o sentimento aqui que eu tive do estádio. Como eu disse, estou gravando aqui do carro ainda no estacionamento, não vi nenhum lance assim em replay, nada. O sentimento que eu tô tendo de quem tava assistindo no estádio, eu acho que o juizão tava apitando tudo a favor do Palmeiras e não apitava nada a favor do Vasco, né? Faltas invertidas, picotava sempre o jogo ali a favor dos caras. Qualquer lance a favor do Palmeiras era falta, lances iguais a favor do Vasco não era falta, assim, não comprometeu no resultado do jogo, mas ele tava, enfim, um pouquinho tendencioso, né, a marcar coisas a favor do Palmeiras e não a favor do Vasco. Poderia talvez, né, se o juiz tivesse um pouquinho mais, enfim, uma arbitragem um pouquinho mais justa, talvez um desfecho diferente, mas enfim, a gente não tem que lamentar. É isso, né? Não sei se você concorda comigo, mas quero sua opinião aqui. Eu acho que 4 pontos importantes em 2 partidas. E é isso que fica. O Vasco competiu, o Vasco jogou bem contra Palmeiras e contra Atlético Mineiro. Tamo junto, deixa seu like, deixa sua inscrição. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!